Hoje a gente vai falar como sair da dívida, gente. Quem é aí que... Quem está com dívidas, quem está endividado? Antes da gente começar a falar de dívida, é bom a gente abrir um conceito aqui, né, um parênteses, do que é realmente uma dívida e do que é um parcelamento. Às vezes a gente acha que estamos endividada, mas nós estamos com parcelamentos. É diferente. Endividado é aquele que tem a dívida e não consegue pagar. Então, quando a gente tem parcelamento, a gente, graças a Deus, ainda não está endividado, porque apesar da gente ainda não saber se teremos o dinheiro futuro para pagar, a gente ainda não está devendo, porque aquilo foi parcelado e há um acordo entre ambas as partes, né, de que aquela dívida será honrada, será quitada. Deu uma piscada aqui, mas eu acho que voltou. Então, para a gente começar, a gente vai começar com esse provérbio. Isso aqui, gente, é uma das coisas que a gente vê muito até no nosso negócio, né? A gente quer um lucro rápido, né? A gente está sempre apressada. Se eu não vender minha pronta entrega toda esse mês, esse negócio não deu certo, né? Essa é a mentalidade que a gente tem. A gente quer resultados expressivos, mas sem realmente ter um plano bem elaborado, no sentido de, às vezes, nem precisa ser tão bem elaborado assim, né? Só o fato da gente ter uma ação, isso já vai trazer para a gente o resultado. Mas, como a gente sempre quer tudo muito rápido, a gente acaba, muitas vezes, como miseráveis que somos. Então, que a gente possa viver essa fartura do plano bem elaborado que a gente vai ter, né? Já estamos tendo, né? Porque só o fato de vocês estarem aqui toda segunda-feira, né, buscando informação, e muitas delas a gente já viveu até hoje, sem ter aprendido isso, né? Nós não fomos educadas desde a nossa juventude para isso, nem na infância, enfim. E o fato de vocês estarem aqui hoje para entender, não só hoje, né, essa, se eu não me engano, acho que é a quinta aula que a gente está tendo, e passarem também para os seus filhos, né? Porque a gente precisa entender que, independentemente do que foi lá atrás, a partir da nossa geração vai ser diferente. Agora, como que isso vai ser diferente? Eu vou esperar que um pozinho mágico caia sobre nossos filhos e nossa geração e tudo mude? Não. Vai ser diferente porque eu vou começar a fazer diferente, ensinar diferente, instruir diferente. E sim, a partir da gente vai ter uma família próspera, sábia e diligente, e que não. Eles não vão viver em miséria, e também não vão ser pessoas apressadas, vão ser pessoas que elaboram bem os seus planos. Alguém aqui já esteve endividado, devendo mesmo, ou conhece alguém que ficou? Conhecem? E por quê? E por quê? E endividado naquele sentido que eu falei, de estar devendo mesmo, está devendo um cartão, deve especial. Tem gente que vive no rolo do especial, né? Empréstimo, Dayana botou aqui, Ligiane também, Lili. Então, assim, e o que vocês acham que acontece com essa pessoa que ela está sempre endividada? Por que vocês acham que elas estão sempre endividadas? Se quiser, pode abrir aí um pouquinho, ou pode digitar. Pelo menos 2 pessoas, me fala aqui, por que vocês acham que essas pessoas estão endividadas? Eu acho que Eu acho que é planejamento, né? Ai, desculpa. Não, pode falar. Cida falou por causa da falta de planejamento. Eu acho que existe uma mentalidade do brasileiro, né? Que é não se programar para ter as coisas. Eu ouvi uma frase esses dias que é assim: as pessoas estão muito mais preocupadas em ter coisas do que patrimônio, né? Então, dá vontade, ela vai lá e compra. E se não der para comprar, ela parcela. E se não tiver cartão para isso, pede emprestado. Mas dá um jeito, porque tem que ter aquela coisa, sabe? E é a falta da visão a longo prazo. Porque o fato de você não poder ter agora não significa que você não possa ter um dia. Só precisa se programar um pouquinho melhor, né? Sim, é a questão da antecipação de um sonho, né? Não é que a gente não possa ter, querer ter, né? Mas, como a gente viu lá no versículo anterior de Provérbios, né, que fala planos, elaboração, existe um processo, uma preparação. E essas pessoas que normalmente ficam endividadas, elas sempre estão endividadas justamente por causa da mentalidade que elas têm. Então, assim, quando não muda a mentalidade, se essa pessoa, ela quitar toda a dívida dela hoje, cartão, banco, específico, ela vai estar endividada. Mudar a mentalidade, você não vai resolver a sua vida. Daqui a 6 meses, no máximo 1 ano, você vai estar exatamente como você estava. Ele disse que travou. Voltou? Voltou? Ótimo. Então, para a Mônica também travou, Lisana disse que está
Tá, voltou. Então vamos na luta do Senhor, Senhor, vamos dar um bicudo na cara do cão, porque ele não vai fazer a gente de capacho e a gente não vai ter mais ninguém endividado nessa unidade em nome de Jesus. Porque a gente está buscando, sim, a parte intelectual e a gente também não é só espiritual, a gente é corpo, alma e espírito, e a gente tem que aprender a lidar com as armas espirituais, mas tem também que fazer a nossa parte no mundo material, que é o mundo que a gente vive, e a gente está aqui hoje para isso, então a gente vai aprender. É isso aí, vamos dar um bico na cara do cão. Então, para a gente fechar essa primeira parte aqui, só para entender, hoje a gente vai aprender um método, que é o que o Ben passou. Toda essa parte da mentoria do 7 P's a gente está pegando de acordo com o que eu estou aprendendo nessa mentoria do Ben Surrell. Então, ele sempre fala de mentalidade em todas as aulas, porque exatamente isso. Quantas pessoas aqui vocês já viram que já ganharam Mega Sena, já souberam que ganharam Mega Sena está mais pobre que na época que ganhou? Pessoas que ganharam reality show, muito dinheiro, hoje estão mais pobres do que na época que ganhou. Por quê? O problema não era só o dinheiro, o problema era a mentalidade que não se adequou àquela nova porção, né? Então, se a pessoa não tem mentalidade preparada para isso, e por isso que a gente fala toda vez, a gente repete um pouco sobre a questão da mentalidade, se você não mudar em 6 meses ou 1 ano, você vai ver que essa pessoa, ela vai estar nesse mesmo looping novamente. Então, por isso que é tão importante a gente ver a questão da mentalidade e tentar trabalhar isso todos os dias. Então, o que acontece? A dívida, ela não é o problema. Nossa, o problema de fulano, tadinha, que eu tenho muita dívida. Não, não é. A dívida, ela é só um sintoma do que faz criar a dívida. Então, qual é o sintoma? É emprestar dinheiro e nome e cartão para quem você sabe que tem a possibilidade de não pagar, sendo que você também, se a pessoa não pagar, você também não vai ter condição de pagar, e mesmo assim você faz. Você não faz controle de gasto, às vezes está lá a torneira pingando, a vida inteira gastando água, a vida toda, a conta subindo, você nem tchum, nem tchá. As lâmpadas acesas, compra toda vez um lanche, um 25 ali, um 50 aqui, aí mais fulano também quer, uma bebida ali, aí quando você vê, o negócio já estourar, mas vamos passar o cartão, a gente merece. Ai, gente, eu trabalho tanto, a gente merece, né? A gente merece uma frase do cão para que você permaneça nessa lasqueira que você está. Então, a dívida, ela é um sintoma do seu estilo de vida, que você não pode bancar, do seu padrão de vida que você ainda não pode bancar. Então, quando a gente olha, aquela comidinha, aquele lanchinho, aquele restaurantezinho, aquela Netflix que às vezes nem precisa, talvez se você nem tivesse, você estaria mais feliz, porque você pegaria esse tempo que você está usando para poder ficar vendo uma série, para ler um livro, para aprender alguma coisa, né? Então, assim, e já pegar aquele dinheiro e já começar a juntar. Então, a dívida não é o problema. A dívida ela é só um sintoma. Parei na parte onde, se a gente não mudar, que está passando umas letrinhas aqui na minha foto, eu não faço nem ideia do que é isso aqui. Se a gente não mudar a mentalidade, não mudar o ambiente que estamos frequentando, e ambiente, quando a gente fala de ambiente, a gente não está falando só de lugar físico, mas com as pessoas que a gente está convivendo. Se aquela pessoa, ela gosta de sair todo fim de semana, se qualquer coisinha, vamos comemorar no café, vamos comemorar, vamos pedir uma pizza, vamos comer... Você, com certeza, vai para poder conseguir fazer parte dessa tribo, desse ciclo de amizade, estar sempre ali, o que você vai fazer? Você vai começar a criar os mesmos hábitos que ela. Se ela toda hora te chama para poder ver uma blusinha, comprar um sapatinho, que é uma promoção na loja tal, vamos aproveitar, você daqui a pouquinho vai estar fazendo a mesma coisa que ela, e aí vai ficar bem difícil de você ter esse controle do seu gasto. Se você não preenche a sua planilha, você não tem estampado na sua cara de que você está gastando além do que você ganha. E além do que você realmente precisa. E se você não analisar, não controlar esses gastos, não botar lá, porque eu não tenho tempo. Como assim você não tem tempo? Para você não ter tempo de preencher uma planilha, você tem que estar tendo muito dinheiro para comprar muita coisa, para ter muita coisa para lançar. Você está comprando pouco. Se você está comprando pouco, quantos cupons você tem por dia para poder lançar ali? São tantos assim que não dá para poder tirar 5 minutos por dia de 24 horas? Então, se a gente parar para analisar certas coisas, a gente compra muita desculpa para dizer que eu não tenho, eu não consigo, eu não dá, você não sabe como é que funciona aqui em casa. Na verdade, você é que não parou para olhar, sair do seu corpo e olhar e assim, falar, caraca, tá tudo errado isso daqui. E se daqui a 2, 5, 10 anos você não quiser estar na mesma situação, ou até pior do que você está hoje, ou tu toma uma decisão agora, um posicionamento agora, ou só Deus sabe aonde você vai parar. E a culpa não vai ser de Deus, não vai ser do negócio, não vai ser do patrão, não vai ser da mãe, não vai ser da tia, do irmão, do marido, a culpa vai ser sua. E a gente tem que começar, a partir de hoje, de uma vez por toda, ter a autorresponsabilidade de assumir as escolhas que a gente faz.
A vida que a gente tem, ela é resultado das escolhas que a gente faz. Ah, mas você não sabe que meu marido tem... Quem escolheu o marido? Foi a gente. Mas olha, meu filho, você... Quem é a mãe do seu filho? Quem manda? A casa é sua. Então, assim, tem coisas que a gente precisa parar de dar desculpa e se posicionar. Peraí, cara, sabe? Bater na mesa e falar, não. Vai para a Bíblia e fala, quem é que tem que é dona da casa aqui? Quem é que é auxiliar? Porque, às vezes, a gente vai para a palavra e fala assim, tem gente que acha que a Bíblia é feminista, Jesus é feminista, tudo isso, né? Mas não é isso. A mulher submissa, ela está sob a missão do marido. Nós somos submissas de ser capacho. A nossa tarefa, gente, inclusive, é muito mais fácil do que a do marido. Se a gente for olhar verdadeiramente o significado das coisas que estão ali. Então, a nossa missão é conduzir o marido. Mas você não sabe como é o marido. Eu sei, todo mundo tem maridos difíceis. Às vezes nós somos até mais difíceis que ele. Então, assim, vai levar tempo? Vai, é cultura, a vida toda a gente fez errado, e aí não passa de mais que a gente quer que tudo se transforme num conto de fadas e tudo. Não, não vai ser assim. Então, assim, a gente não pode abrir mão do que é certo. Não é porque é difícil fazer o certo que fazer o errado vai se tornar certo. Então, a gente precisa ter esse posicionamento e mudar mentalidade, ações, ambiente, preencher planilha, controle de gasto, porque senão nada, nada, nada vai mudar. E a gente se torna o quê? Uma pessoa endividada, uma vida miserável. Então, porque não é fácil, gente, receber ligação, ficar preocupada que a dívida está chegando, a fatura está vencendo, e aí a gente bota a culpa num monte de coisa, uma desculpa de um monte de coisa. Teve uma moça nessa aula do bem que falou assim, a minha garganta está um pouco seca, a moça que falou assim, nossa, comigo ia tudo bem, mas aí eu fiquei doente e tive que pegar um empréstimo, e foi aí que eu me endividei toda. E aí o bem falou assim, você me permite ser um pouquinho duro com você? Aí ela, tá, pode falar. Ele falou assim, a culpa de você ter pego o empréstimo foi porque você ficou doente. Se você tivesse tido mentalidade, educação, controle de gastos, você concorda comigo que você teria hoje uma reserva de emergência? E quando você ficou doente, você não precisaria pegar o empréstimo. Só que a gente acha que a gente nunca vai ficar doente. Nunca a gente vai ter nenhum problema. Nada pode sair do trilho. Nada pode sair da linha. Porque se sair, aí a gente vira esse bafafá todo, um ninho de mafagafa na nossa vida. Então, que a gente não se torne essa pessoa miserável. Que a gente vai dormir, tá todo mundo dormindo, a pessoa tá pensando na dívida. Tá pensando na fatura que vai chegar, no empréstimo que tem que pagar. Esse método que o bem passou, ele se chama método tudo ou nada. Tudo ou nada mesmo, tá? Então, a pessoa, ou ela vai pagar tudo, ela vai pagar nada. Só que esse método, depois que você aprende e depois que você faz essas aulas aqui, primeiro ponto, não é para te tornar um caloteiro. Uma caloteira, gente, só tem mulheres aqui, né? Esse método não é para te tornar uma caloteira. Só que esse método, ele é para ser usado, a partir do momento que você tem esses conhecimentos, ele vai ser usado uma vez só na sua vida. Não é para ficar, vou usar, vou pegar empréstimo e depois eu faço o método tudo ou nada. Não é assim. Até porque nós não seríamos já, Deus sabe, sonda a intenção do nosso coração, né? Então, isso daqui é para resolver o problema e daí adiante a pessoa seguir a sua vida de forma decente, sem ser mais miserável. Lembra? A gente não quer se tornar pessoa miserável. Então, o método tudo é o quê? Vamos aqui para um exemplo. Comprei muito no cartão de crédito e chegou uma hora que ficou insuportável pagar. Não tem. Atrasei. Um mês atrasado, aquilo ali já virou uma bola de neve, porque cartão de crédito é um juros, assim, surreal. É mais de 425% ao ano. A gente, não existe um rendimento, não existe um país na face da Terra que tenha um juros igual ao do Brasil. Por isso que o bem fala, o Brasil não é para amadores. Se você não souber viver aqui no Brasil, meu filho, tu vive na miséria a vida toda. Então, ou você, se tiver uma reserva, você paga ou tudo, ou então você não vai pagar nada. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, se você for um cartão, você vai lá e aí você paga o mínimo. Não, porque na sua cabeça você vai surgir uma fada, e aí vem, e vai aparecer dinheiro, e aí no próximo mês você vai conseguir pagar tudo. E aí você vai pagando o mínimo. Se não tem dinheiro para pagar tudo, você não vai pagar tudo. Isso serve para empréstimo bancário, cartão de crédito e especial, tá? Essas situações.
que é o nada? Você vai parar de pagar tudo completamente e desde nunca mais eu pagar? Não. Lembra que a gente falou? Vocês não são caloteiras. Olho junto. Mau caráter. 171. O que você vai fazer? Não vai pagar nada, mas você vai guardar dinheiro, porque depois o banco vai negociar com você para pagar essa dívida. Sendo que você vai ter um desconto. Normalmente, os bancos vão começar a te ligar e vai te oferecer um desconto justo, porque é desconto mesmo, tá? Então, assim, o fato de escolher o nada não é simplesmente nunca mais vou pagar a dívida que eu fiz. É você juntar dinheiro em outro local, em outra conta, que não seja aquele banco que você está devendo, porque eles vão te fazer uma proposta. Tudo isso que ele passou para a gente, depois teve também um advogado que tirou várias dúvidas, tá, gente? Então, não são coisas assim aleatórias da cabeça. Então, desde então tá bom, tô devendo, vou fazer o método tudo ou nada e vou optar pelo nada, porque eu não tenho nada realmente para pagar o tudo. Então, quais são as opções, os passos que eu tenho que seguir? Você nunca vai consultar o seu gerente do banco. O gerente do banco não é sua amiga. Por mais que seja sua amiga fora do banco, mas dentro do banco ela trabalha para o banco. E o intuito do banco, como qualquer outra empresa, mas do banco ainda maior, é conseguir lucro acima da sua desgraça. Esse é o intuito do banco. O banco, ele não vai negociar ainda com quem está pagando. Exemplo, eu estou com um empréstimo e aí a minha parcela é de R$500. Então, senhor gerente, eu preciso que você veja o que dá para fazer. E aí, você, né, com aquele gerente lá que conseguiu um empréstimo para você, ele vai lá, deixa eu ver aqui, e começa lá. Ah, sim. Então, olha, a sua parcela estava faltando pagar 10 parcelas de R$300, então agora você vai pagar 24 parcelas, só que vai ser de R$600. Então, assim, de R$600 não, seria, sei lá, 36 parcelas de R$200. Ele diminui a parcela, mas aumenta a quantidade de tempo que você vai pagar, e aí você paga muito, muito, muito mais. Então, assim, você acaba pagando 3, 4 vezes algo que poderia, se fizer o método tudo ou nada, você poderá negociar mais para frente. Então, assim, banco, se você tiver ali e for, eu sei, gente, que às vezes a pessoa, ela tá devendo, mas ela quer manter o nome, a honra dela, aquela coisa toda, só que chega uma hora que não dá. Você sabe o que é isso? Quando a pessoa fica insistindo nisso, é porque é difícil você confessar para você mesmo que tu fez cagada. Tipo assim, eu errei. E agora vou ter que pagar um preço. Vai ter que pagar um preço. Porque esse método não é algo legal para ficar se fazendo, não é reconfortante você assumir que você gastou mais do que você deveria. Que você emprestou seu nome, um cartão, pegou um empréstimo para alguém. Na ilusão de que, não, é porque eu sou uma boa pessoa. Não. Inclusive, a palavra de Deus fala que você não deve nem ser fiador de ninguém, a gente vai ver isso lá na frente. Então, dívida impagável não se paga. Dívida impagável não se paga. Nossa, mas agora eu estou devendo e foi para... Não vai pagar. Você vai guardar o dinheiro em outro banco, e aí, quando você tiver uma proposta decente, normalmente eles vão te dar de 80% a 90% de desconto. Por quê? Porque eles colocam tantos juros lá, gente, vocês não têm noção, que realmente o valor da dívida que eles colocam para você pagar, às vezes 10% só é o valor da sua dívida. E às vezes, quando você não está nem aí para o banco, tipo, você deixa lá, aí vão falar, olha, a gente está com uma proposta aqui, dá para você pagar? Ainda não dá. Então, você não, ainda não tem interesse, não tem condições de pagar. Aí você deixa mais um tempo, eles vão retornar. Então, eles é que começam a correr atrás de você para você pagar. Então, dívida impagável não se paga. Depois você vai guardar o dinheiro e aí você vai negociar uma proposta justa e decente. Tudo ou nada, como eu falei, vai ser aplicado em cartão de crédito, especial do banco e para empréstimo. Uma dívida fica uma dívida. O que é uma dívida fica uma dívida? Jamais renegocie uma dívida com seu banco. Foi aquilo que eu falei. Eu estou devendo, mas não, a minha parcela está muito alta, eu quero ver o que dá para você fazer e tal, e aí você vai lá na esperança de quê? Que você que o banco vai conseguir reduzir, porque ele vai tirar algum juro, alguma coisa, e aí ele aumenta a quantidade de prestações, diminui a sua prestação, mas aumenta a quantidade de tempo, e aí o que acontece? A dívida fica uma dívida impagável. E outra coisa, a gente vai ver lá na frente, eu botei no slide lá na frente, ter muito cuidado com o que eles mandam você assinar. Você não pode assinar uma confissão de dívida, que é quando eles juntam tudo, vão fazer aqui, Elisana, para ver o que vai ficar melhor para você. Aí vai lá, não sei o quê, e aí divide mais parcela, a parcela fica menor, só que aí você vai pagar mais tempo, e lá embaixo tem uma confissão de dívida, porque se você assinar uma confissão de dívida, aí o banco pode executar algum bem seu, ou alguma outra conta, alguma coisa que está no seu nome. Então, tem que ter cuidado para isso, tá? Por isso que uma dívida fica uma dívida, não vou lá, não vou fazer nada se eu não tiver dinheiro para pagar.
vou juntar dinheiro em outra conta, e assim que vier uma proposta decente, eu liquido essa dívida. Ora, senhor, eu fiz burrada, mas o senhor vai me dar comissão agora, eu vou trabalhar, o senhor vai abrir as portas, vou juntar dinheiro do banco e eu vou honrar, porque eu sou uma mulher decente e não sou uma caloteira. Até aqui, gente, tá tranquilo? Deise, então o certo é isso que você falou por último agora. O não negociar, então, é isso. Você só pode, então, o certo. Enquanto você tiver com dinheiro total, você pagar tudo. Esse negócio de ficar falando, vai dividir em tanto, isso não vale a pena, né? Não. Você fala, olha, no momento não tenho condição de pagar, e também não vou negociar nada com vocês agora porque eu não tenho condição. E você deixa. Só que vai juntando um valor em outro banco. Quando eles, né, depois eles vão começar a ligar de novo. Normalmente eles levam, tipo, 6 meses de atraso, eles já começam a ficar doidos, né? E aí depois eles vão começando a melhorar a proposta. Então, quando eles fizerem uma proposta decente, aí sim você vai falar, olha, X valor, não, você, na verdade você não vai falar, eles vão te falar o valor que tem lá para pagar. Se você achar, poxa, eu estava devendo X, eles estão me fazendo a proposta para pagar esse valor aqui, vou aproveitar, vou pagar, porque agora eu tenho. E aí você liquida a dívida. Agora, eu vou pagar e não sei quantas vezes. Ih, meu filho, com o banco. E aí vai dar ruim. Lá na frente a gente vai ver. Entendi. O que normalmente os bancos fazem. Quando você deve aos bancos, ou cartão de crédito, que seja, chega um período, porque isso dá muito trabalho para o banco, para ficar cobrando. Eles vendem a sua dívida para um escritório de cobrança. E esse escritório de cobrança, às vezes, mas como assim, gente? A pessoa compra uma dívida, assim, vamos supor, você está devendo 5 mil reais. Aí o banco vende para o escritório de cobrança a sua dívida por 500 reais, um exemplo, tá? E aí o escritório começa a te cobrar, só que você estava devendo 5, aí ela vai te cobrar 7. Poxa, se você pagar, ela já está ganhando. Pô, aí você não pagou. Aí eles vão começar a negociar. Então a gente agora tem uma proposta para você de 5 mil. Aí você não paga. E aí, esse escritório de cobrança, ele que vai começar a negociar com você o direito do recebimento que aquele banco teria. Só que o banco vendeu a sua dívida para o escritório. Não sei se consegui explicar, mas é como se fosse... É porque é um produto, gente. O banco, ele vende o tempo inteiro. Tem amigas que trabalham em banco, ela fala, gente, eu sou vendedora de seguro. Elas me passam de vendedora de seguro, de consórcio. Tem que vender empréstimo. Esse é o papel do pessoal que trabalha lá no banco atendendo. Mas aí, você vai perguntar, mas como que vai ficar meu nome? Né? Porque uma das preocupações que os outros têm é isso. Como é que fica o meu nome? O banco não vai sujar o seu nome. Sabe por que o banco não vai sujar o seu nome? Ele vai proteger o seu nome de você mesmo. Você não vai ficar um tempo protegido. De quem? De você. Você vai ficar um bom tempo sem fazer cagada com o seu nome. Então, você não tem que ficar preocupada com o seu nome. A preocupação a gente tem que ter antes. A hora que o caldo entornou mesmo. Então, ele vai proteger de você. Porque uma vez que você vai ficar negativada por esse período, isso vai evitar que você faça o quê? Novas dívidas. Você não vai fazer nova dívida. Então, ele está protegendo de você mesmo. E talvez, se você colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo aqui, você vai passar a comprar as coisas à vista. A Adriana botou aqui serviço de rotação ao crédito SPC. Não entendi, Adriana. Deve ser de rotação. Então, você não precisa ficar preocupado com isso. A realidade, aí a gente vai para a questão da cobrança. Mas, Deise, e aí? O banco fica cobrando, ele fica me ameaçando, ele fica não sei o quê. Às vezes eles falam assim, olha, senhora, caso a senhora não efetue esse acordo, então vai para a cobrança extrajudicial. Então, o advogado estava explicando, não existe extrajudicial no Brasil. Todos os processos são processos judiciais. E apenas 5% dos devedores são realmente processados pelo banco. Por quê? Porque isso demora. Isso dá muito mais despesa do que normalmente o correntista está devendo. Então, por isso que eles pegam e fazem o quê? Vende a sua dívida no escritório de cobrança, e aí o escritório cobra lá, e se receber, recebeu, e acabou. 95% é só pressão psicológica. A maioria das cobranças são apenas o quê? Ligação do escritório, que tem um poder legal, sem poder legal de te processar. Então, não é vantagem para os bancos, para as administradoras de cartão, para poder ficar te colocando no processo que você está devendo. Não vale a pena para eles, vocês têm que estar devendo muito, porque eu acredito que não é a realidade de vocês. E outra coisa, vocês teriam que ter bens, imóveis, coisas no nome de vocês que realmente o banco conseguisse investigar para que valesse a pena para que eles fossem receber. Então, apenas 5% das pessoas o banco coloca um processo. E esse não vai ser o caso de ninguém aqui, porque, como disse o Ben, se fosse essa situação, provavelmente vocês não estariam aqui. Que tem muitos bens, muitos imóveis, muito dinheiro na conta, não seria o caso.
Então, aqui no Brasil não existe cobrança extrajudicial legal. Tudo deve ser feito via processo judicial. Escritórios de cobrança fazem apenas pressão psicológica por telefone. Eles não podem executar a dívida. O que é executar a dívida? É justamente confiscar um dinheiro que você tem em outra conta, um carro que você tem no seu nome, uma casa, algo do tipo. Isso eles não podem fazer. Então, por isso que vocês podem fazer o método tudo ou nada. Uma outra coisa é que cobranças abusivas podem ser contestadas. Então, a gente pode exigir os direitos, porque eles podem cobrar, mas aí se eles ficarem ligando para o marido, a mulher está devendo ali para o marido, liga para o tio, liga para a mãe, o telefone que tiver lá ficar atazanando os outros, eles não podem fazer isso. Dúvida aqui não, né, gente? Proteja seu patrimônio. O que é isso aqui? Financiamentos. Tá, gente? O que a gente não vai aplicar método tudo ou nada? Espero que vocês tenham que aplicar nenhum, mas enfim, se for necessário, faça para poder organizar a casa, monta o alicerce de novo, começar bonitinho, certinho daqui para frente. Sempre que vocês fizerem financiamento de casa, financiamento de carro, esses devem ser priorizados. Caso contrário, esses sim podem ser executados, que é o quê? Por exemplo, parcelou uma casa pela Caixa Econômica, não estou pagando. A Caixa Econômica vai lá, pega e coloca o seu imóvel para leilão. O carro está financiado, não está pagando, porque o bem ainda não é seu. Então, eles podem ir lá e executar e pegar o seu carro. Então, você precisa, essa questão aqui, ó, mantenha pontualmente em dia os financiamentos que você tem com relação a carro, imóveis desse tipo. Lembra da confissão de dívida? Nunca assine. Porque se você assinar, aí sim você transforma um empréstimo ou um especial, uma fatura de cartão que você estava devendo num processo judicial, e aí eles podem mandar executar de forma rápida. Então, sempre que você... por isso que a gente fala, nem vai no banco para poder negociar nada. Porque primeiro, se você está pagando, está recente ali, eles não vão poder te ajudar em nada. E aí eles podem tentar te enfiar isso daqui, ó, uma confissão de dívida. Aí, se enfiar uma confissão de dívida, aí sim eles têm como executar algum bem seu. E outra coisa, ser fiador. Ser fiador. Evite a todo custo, implica risco, perda dos seus bens. E para a gente não perder o costume porque a gente é dessa, né? A palavra de Deus já diz o quê? Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, se empenham com os outros e se tornam fiadores de dívida. Porque se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Gente, se a gente lesse a Bíblia, 100% dos problemas da nossa vida estaria solucionado. A gente seria uma pessoa saudável, a gente seria uma pessoa rica, a gente seria uma pessoa que tem alegria e paz todos os dias, independente de qualquer situação. É só porque a gente não lê e não pratica. Porque o manual está na Bíblia. E aí, às vezes, a gente pensa, Deus, por que me abandonaste? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Não sei que prova é essa. Deus fala assim, deixei um livro para tu. Amada, tu tem preguiça de ler. Tu vê tudo. Um monte de coisa no Instagram, mas a Bíblia, nada. Se a gente lesse, a gente estava livre de muita coisa. Agora, dívida que a gente não pode fazer tudo ou nada. Dívida com familiares. Pegou em dinheiro emprestado, familiares, amigos, aí é outros 500, gente. É algo que o bem colocou, né? E eu acho, assina embaixo, porque dívida com familiares é totalmente diferente da postura que vai abordar com o banco. A gente tem que manter uma comunicação aberta, sincera, fala, olha, peguei contigo, eu errei em te colocar nessa fria, eu não tenho dinheiro agora para te pagar, mas o que cair na minha conta, 100, posso pagar 100? Te pago 100. Ah, não tem 100, vou te dar 50. E se a pessoa falar que não quer, não, só isso não quer, olha, é o que eu tenho aqui, dependendo se você não querer, eu vou chegar aqui, vou deixar com você, vou fazer um Pix na sua conta para a gente ir abatendo. Na hora que aparecer mais, eu vou te pagar mais. Mas mantenha. Isso sim, gente, a gente tem que ter preocupação com manter a nossa honra. Porque o banco está cheio de dinheiro. Acabando com a vida com um monte de gente. Então, por isso que a gente tem que ser inteligente, né? Sabe, com a questão de banco. Agora, um familiar, um amigo ajudou, honra. Esse sim tem que fazer o sacrifício para poder pagar. Porque. E outra coisa, né? A dor de barriga não dá uma vez só, né? Você viu, a dor de barriga não dá uma vez só. Mas eu acho que manter essa questão de não falar, de não participar mais de uma reunião de família, de não poder conversar por causa de dívida, isso é muito triste. Assim como a questão aqui, quando a gente fala de ser fiador, você fala assim, mas aí, né? Tem muita gente que eu já ouvi falar assim, fiquei sem graça, porque assim, como é que ia ficar o clima, né? A pessoa pediu, aí disse que, tipo assim, cara,
jamais, sabe, deixa eu pagar, eu fiquei sem jeito. Gente, é melhor ficar sem jeito aqui do que ficar sem jeito aqui. Chato vai ser a hora que o teu nome ficar lá no SPC sem você ter devido nada a ninguém. Uma dívida que não foi sua. Vai ser chato pra caramba. Te garanto que vai ser mais chato, tu ainda vai estar com o nome errado. Então é melhor ser chato com o nome limpo do que ficar chato com o nome sujo de uma dívida que nem foi sua. Agora, dívida com familiares, por favor, vai vender alguma coisa, vai fazer isso, vai vender Mary Kay no sinal se for preciso. Mas vai quitar a dívida com familiares. Não mantenha dívida com seus familiares. Dívida prescritas e seus direitos. Dívida com mais de 5 anos não pode ser cobrada judicialmente. Então, tem mais de 5 anos que você está devendo aquele empréstimo lá, aquele banco, aquele cartão, alguma coisa, e aí tem um escritório bonitinho para você ligando, olha, senhora, então a gente vai cobrar de forma judicial, senhora. Cobra, querida. Então, não pode, tá? Então, passou de 5 anos, não pode mais ser cobrado de forma judicial. Você tem direito legal de não pagar a dívida prescrita. Quando receber cobrança de dívidas antigas, verifique a data e exerça seu direito. Inclusive, sempre quando alguém ligar, falando, porque existe a dívida tal, não sei o que, você pede a dívida. Tá. Por favor, você pode me enviar uma planilha de evolução dessa dívida? Porque eles são obrigados a colocar lá a dívida é o valor principal e como que essa dívida evoluiu. Os juros e multas que foram embutidos ali. Normalmente, eles nem querem enviar. Por quê? Porque são abusivos. E outro motivo dos bancos, normalmente, não cobrarem essas dívidas de forma judicial é justamente esse, porque os juros são muito abusivos. Então, pelos juros ser muito abusivos, eles nem perdem tempo para cobrar, porque sabe que aquilo ali é surreal. E, coitado, provavelmente teve muitas outras pessoas que já pagaram, né? Então, a dívida está mais do que paga. Nosso plano de ação. O que é? Continuar trabalhando a mentalidade. Lembra, a mentalidade e cultura não muda assim, não passa de mágica. Então, a gente tem que estar nisso todo dia, trazendo a memória todo dia. Vou gastar com isso daqui, putz, grila, isso me aproxima ou me afasta? Isso me aproxima ou me afasta? Isso me aproxima ou me afasta? Em casa, a gente já está de saco cheio, tá? As crianças, tudo tudo aproxima ou afasta. Qualquer coisa. E ela está afastando, já está afastando. Então, assim, a gente precisa inculcar isso na nossa mente. Fugir de ambientes e pessoas que te estimulem a gastar o que você não deve. Preencher a sua planilha. Controle rigoroso de gastos é indispensável para entender o seu padrão de vida e estruturar seu plano de saída das dívidas. Se você fez o método tudo ou nada, optou pelo nada, vou pagar nada, não pega nenhum valor do seu orçamento para juntar lá para quando tiver uma proposta você pagar. Não, agora, mas não está sobrando. Não está sobrando porque você não está adequando seu padrão de vida com o que realmente entra dentro da sua casa. Então, se você preencher a planilha, você vai ver que tem coisas lá que não precisariam estar. Gente, eu sei. É dolorido. Porque a gente quer. Não é que a gente nunca vai poder ter. Mas vocês precisam entender que a gente não foi educada para isso. A gente aprendeu tudo a vida toda errada. Então, assim, só que a gente só vai ver mudanças, tá? É que não preço agora. Ver o que eu posso cortar aqui, o que realmente, se eu tirar, né, as coisas supérfluas. Poxa, talvez até uma dieta, porque o mercado é só misericórdia, eu sei disso. Se eu como 2 pães, vou comer 1. Eu vou fazer agora uma dieta, sabe? Porque tem coisa que não é necessária. É excesso que a gente coloca na nossa vida. Coloca, sai do âmbito ali, olha de fora e fala assim, caraca, isso daqui não tem necessidade. As crianças, para quem tem filho, deixou a luz acesa, tem um período aqui em casa, eu falo assim, o dia que você me pedir isso daqui, eu vou lembrar desse dia. Dia 29 de setembro de 2025, você largou essa luz acesa. Você ficou meia hora debaixo desse chuveiro quente. A gente precisa, gente. Porque senão é difícil, é desafiador ficar monitorando. Mas é mais desafiador ficar devendo a vida inteira jogando dinheiro no lixo, desperdício. Todos os dias. Quantas pessoas eu vejo, às vezes, não tem condição. O arroz. Não, esse arroz está dormindo, joga fora. Pelo amor de Deus, gente. Bota uma aguinha lá, abafa, esquenta o negócio. Ou então faz menos, aprende. Às vezes, dentro da nossa casa. Estava falando no início da gente, né? A gente que escolheu o marido e tal, tudo. Às vezes, eu fico pensando assim, e às vezes a gente coloca muita culpa no marido, né? Mas quem que administra na nossa casa? A maioria das vezes, das mulheres aqui, acredito, talvez 100% é a mulher. Administrar no sentido de custos dentro de casa, né? Algumas não são elas que administram o dinheiro em si do marido, mas os custos dentro de casa. E às vezes eu conheço amigos que são só misericórdia. Você olha assim e fala, rapaz, tem gente que ama, tem gente que afunda de vez em, né? Enfim. E aí, gente, sempre que vier um cão te oferecendo alguma coisa, você vai fazer isso aqui, ó.
Isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? Isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? Você não foi criado para viver com dívida. Já tem a sabedoria para sair dela, se caso você estiver. Agora, não é só deixar de pagar e não fazer mais nada. Não vou juntar, não vou adequar meu padrão de vida. Pô, gente, eu vejo gente, às vezes, que não tem condição, e eu vejo os filhos assim, caraca, os filhos estão sempre com roupa impecável. Eu olho assim e falei, caraca, gente, a gente que tem filho menor sabe quanto que tá hoje uma roupinha de criança, só misericórdia. E para cada look tem que ser um sapatinho combinando. E passou 2 meses, aquele sapato já não serve mais, porque o pé da criança cresce na velocidade da luz. Mas, ai não, e eu gosto que fica certinho. Também virou pra mim, eu gosto que fica certinho, porque eu não gosto de comprar aquele grande que fica sobrando. Eu falei, eu compro o grande sobrando. Ainda pode ter algodão na frente, porque tem que durar mais tempo. Porque, então, assim, tem coisas que a gente precisa parar e pensar, caraca, vou viver nessa vida a vida toda? Vai, se não mudar a mentalidade, vai viver a vida toda. Gente, dúvida, vocês gostariam de compartilhar como tem sido aí essa experiência para vocês, quem está aí desde o início, o que já mudou, o que está melhorando, quais chaves já virou aí, a gente está hoje na 5ª aula, né, que a gente fez, o que vocês já estão fazendo de alguma ação, compartilhe aí comigo um pouquinho, rapidinho, a gente entrou atrasado por causa da internet. Daisy, Sim. uma coisa que eu aprendi é que a escassez emocional, ela é refletida muito na dívida. Como assim? Você teve escassez de alimento na infância, né? Aí quando vai no mercado, você compra tudo aquilo que você queria comer na infância ou que não pode, o que não podia. Então você faz uma compra excessiva. E principalmente com roupas. Roupa é algo que você compra, se você comprar uma roupa boa, de boa qualidade, não estou falando caro, estou falando de boa qualidade, você vai ter ela por muito tempo, entendeu? Mas é aquela sensação do prazer imediato da compra, a dopamina que teu cérebro recebe quando você compra. Ah, eu estou podendo comprar, coisa que não podia comprar na infância. Então, isso faz com que também tenhamos dívida, entendeu? Uhum, sim. A questão da felicidade imediata, né? Tipo, ai, eu mereço tanto, aí você vai lá e faz. E daqui a pouquinho, aquilo acaba, principalmente quando é comida, né? Aquilo acaba, no dia seguinte, né, já foi pelo esgoto, e você já tá pensando na fatura do cartão. Ai, meu Deus, não era pra eu ter comprado aquilo, né? Enfim, aquela felicidade momentânea, a jato que veio, né? Passou como vento. Enfim, por isso que a gente precisa trabalhar a mentalidade, uma mentalidade forte, bem trabalhada, ela vai evitar que você caia nessas armadilhas, né, que a vida e as situações, os ambientes coloca à nossa disposição. Então, por isso que a gente realmente precisa estar sempre atenta. Para mim, gente, tem sido muito bom. A minha planilha já fica aqui no desktop, eu já, tipo, vem uma notinha, já boto aqui, daqui a pouquinho já lanço ali, e eu controlo. Agora eu tô assim, aí eu já vou lá, falo assim, peraí, deixa eu ver quanto que foi isso daqui. Aí você fala, ó, já foi X de padaria, hein? Então, a gente começa a controlar, assim, ó, agora tem coisa, tipo, só mês que vem. Agora é só virar o mês. Então, assim, você precisa realmente estar com o olho naquilo ali. Né? Então, coloca uma meta de gasto para você. Não, eu só posso gastar X valor nisso daqui. E aquele mês, isso vai aprender, você vai ter disciplina. E quem tem disciplina tem liberdade. Às vezes a pessoa acha que disciplina é te prender em alguma coisa. Não, disciplina te traz liberdade. A partir do momento que você tem disciplina, você consegue realizar várias coisas. Porque você é uma pessoa disciplinada. E você é disciplinada, você coloca aquela meta, né, de gasto, que seja, porque a gente está falando disso aqui, e você vai conseguir. Por quê? Não, eu só vou esperar mês que vem. Mês que vem eu não preciso antecipar pagar para poder depois você ter. Como que eu faço isso, Deise? Eu junto primeiro o dinheiro, porque se você parcelar, você concorda comigo? Ah, quero um telefone. Aí esse telefone custa R$1.000, jogando aqui embaixo, né? Custa R$1.000. Aí eu vou parcelar em 10 vezes de 100. Aí tá. Aí eu vou lá e comprei. Aí eu só vou terminar de pagar daqui a 10 vezes. Sendo que se eu comprasse à vista, eu ainda compraria mais barato. Então, por que não eu juntar 10 meses, R$100, e daqui a 10 meses eu vou lá e compro até com desconto mais barato? Então, eu quero antecipar esse sonho, né? Então, assim, eu sempre quero ter para depois pagar. Não, primeiro eu vou pagar e depois eu tenho. Pode falar, Adriana.
Oi, boa noite, meninas. Então, Deise, eu estava falando do gerente, né, da negociação, né, esse período que eu passei, esses últimos meses, né, e a gente acabou tendo gastos que não eram previstos e sem a reserva de emergência, né, então foi assim, um Deus nos acuda. E aí a gente fez uma ligação para poder negociar, e o gerente veio com justamente tudo isso que você falou, ele veio falando, né? E eu falei, e eu com a minha calculadora aqui, né? E eu falei assim, não, mas olha só, esse valor que ele está me passando, ele botou assim uma parcela bem baixinha para resolver, olha, tem uma ótima proposta para você e tal, você vai pagar 36 vezes. Eu falei Porque assim, você é uma cliente prêmio, uma cliente que está fazendo exatamente. Aí, então a né, gente vai fazer para aniversário e tal. E ele falou assim, não, porque você vai pagar uma parcela bem menor que cabe no seu bolso, porque você está preocupado. Eu falei assim, querido, isso aqui está dando 140%. Eu pensando na minha cabeça, aí eu comprava um carro. Aí ele falou assim, não, mas você tem que pensar na amortização. Então, ele o tempo todo repetindo isso, na amortização da dívida, porque quando você puder, você paga as 2 últimas, você vai diminuindo. Eu falei, então eu prefiro fazer o seguinte, eu vou me preparar, eu volto a ligar para você dentro de alguns dias, ou até um mês, mas eu que vou te fazer uma proposta, e não vai ser essa. Então, eu comecei com meu marido, ele, mas a gente precisa resolver. Eu falei assim, querido, espera, nós vamos resolver da seguinte forma, esse mês é aniversário do Davi, 18 anos, meu filho fez 18 anos, eu sentei com ele, conversei com ele, falei, querido, olha, a gente não vai poder fazer essa comemoração agora, porque a mamãe passou por esse problema aqui de saúde, a gente teve esses gastos, e a gente vai comemorar seu aniversário, a gente vai orar e Deus vai nos dar uma data, né? Então, você fica tranquilo que a gente vai comemorar, a gente só não pode fazer agora, no dia do seu aniversário. Né? Você vai se organizando, vai orando. E conversei com a gente, falei assim, eu volto a ligar para você. E eu conversei com meu marido, falei assim, cara, eu não aceito isso, por mais que seja, você vai pagando uma parcelinha de R$ 200, de R$ 100, mas a vida inteira. Falei, não, eu não vou ficar escravo dessa dívida. Falei, não, a gente vai fazer de outra forma, vamos aqui. Aí fiz eu não tenho essa planilha aí ainda, mas eu já tenho o meu planner, né? Então, e quem controla aqui... A planilha, Adriana, está lá na plataforma. Você me falou, eu só não entrei porque eu tô sem o Excel aqui, né? No meu computador não tá me obedecendo muito, não, ele tá meio rebelde. Aí eu fiz dessa forma. Então, quando você estava falando aí, eu estava falando assim, meu Deus, eu só não tinha os termos que você usou hoje, mas eu não aceitei o que ele falou. Eu falei assim, não vou aceitar isso, porque eu falei, aí o termo que você falou, gerente, não é seu amigo, eu falei com meu marido, eu falei, querido, gerente não é seu amigo. Ele tá te ligando, mas ele não é nosso amigo. Ele não quer ter prejuízo. Pergunta se ele ligou de novo. Não ligou, porque eu não aceitava a proposta absurda que ele fez mediante uma situação de, como é que eu falo, de vulnerabilidade. Então, eu, na emoção de querer resolver, né, de querer, poxa, eu precisei usar, né, uma coisa que a gente, um caráter de emergência, uma coisa que a gente não podia usar, e a gente vai ficar, eu falei, não vou ficar endividado não, pode ficar tranquilo, a gente vai resolver, mas eu não vou aceitar. Eu achei aquilo assim, eu falei assim, como falar, é totalmente fora do país que ele vive. Eu falei, em que país que ele vive? Entendeu? Essa daí, muitas pessoas ficam anos e anos endividadas, porque não pagam. Ele fica escrava. E outra coisa que eu recebi, você falou de dívida, né, prescrita, né? Eu recebi uma cobrança essa semana, já tem uns dias. Cobrança prescrita, gente, o que é isso, né? Aí eu entrei em contato com um amigo meu, entrei em contato com um banco, e eles falaram assim, isso aí é golpe. É justamente isso, eles compram a dívida, né? Só que não existe essa dívida. E na mensagem ele falou que ia bloquear com bloqueio de contas. E quando botou a minha conta, eu falei assim, poxa, a minha conta da American, ainda fiquei preocupada, né? Aí ele falou assim, é golpe. Eu liguei pro Bradesco, a agência de Bradesco, é tudo golpe, não existe dívida nenhuma, não tem nada antigo, entendeu? Ele tá falando que era uma coisa de 2006, eu falei, piorou, entendeu? Então, assim, então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes nem existe a dívida, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com que a gente se enrola, às vezes são coisas que não era para se enrolar. E quanto ao controle financeiro e controle educação financeira dos filhos, é preciso fazer para que eles tenham noção, né? Não vive no mundo de conto de fadas, que porque eu fiz 15 anos, porque eu fiz 18 anos, e né, eu tenho que fazer a festa para meu filho. Não tenho que fazer. Eu tenho o prazer de fazer, de presentear, mas dentro da nossa realidade. Por que adianta fazer aquela festa faraônica tendo a minha realidade aqui, negociando pelas beiradas? Não dá, né? Eu lembrei do bem agora falando aí. Os pobres tipo, às vezes eu não tenho o que comer, mas todo mês está fazendo mêsversário de um bebê que nem sabe o que está acontecendo. E depois não tem nem dinheiro para comprar leite e fralda, gente. Então, assim, é uma loucura, né? Mas essa é o que a sociedade brasileira aprendeu. Quer dizer, na verdade, aprendeu, né? Foi vivendo. As escolas não têm educação financeira, a faculdade não te ensina educação financeira. Se você vai fazer uma faculdade para você ser um doutor, ser um mestre, ter uma clínica, ninguém te ensina a parte financeira. Porque realmente o intuito do governo é fazer com que você seja dependente a vida inteira. Então, assim, é uma coisa, gente, eu vou te falar, que se você parar para analisar, se você trazer a luz da palavra, é uma coisa diabólica. O que fazem com as nossas mentes desde da infância, principalmente
usar a palavra de Deus, inclusive, do dinheiro em si, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro vai te fazer ir para o inferno. Essas coisas, o dinheiro ele só vai potencializar quem você é. Se você é uma pessoa mau caráter, ele vai potencializar esse seu mau caratismo. Se você é uma pessoa boa, ele vai potencializar a sua bondade para poder transbordar e ver a sua vida de outras pessoas. Não é o dinheiro em si. Só que essa coisa de querer que a gente seja dependente, né, de sempre de alguém e trazer essa coisa da pobreza, do romantismo da pobreza a vida toda, isso é demoníaco, de achar que é dependente. Por isso, o povo judeu, gente, lá não é assim não, essa lá é aqui no Brasil. E é assim porque a gente aceita. E a gente vai na onda, na manada, e vai vivendo dessa forma. Essa questão, com licença, essa questão do mercado, né, que ela falou, é muito importante, porque a questão do mercado, eu morei no Rio, né, e lá tinha a questão, todo mês tinha promoção no Guanabara, né, então, às vezes, é mais uma, como é que fala, uma estimulação, começava aquelas propagandas durante a semana na televisão, né, o aniversário do Guanabara, não sei o quê, e eu com criança pequena, eu queria comprar as fraldas, né, então, eu cheguei lá uma vez, eu quase tive uma crise lá dentro, que eu falei, o que está acontecendo aqui, gente? Era o fim do mundo, o apocalipse, entendeu? As pessoas, a minha tia comprou 10 caixas de sabão em pó. Entendeu? Eu fiquei assim, eu fiquei olhando e falei assim, gente, 10 caixas de sabão em pó. Ah, mas porque estava muito barato. Eu falei, querida, esse sabão em pó vai empedrar, porque você não vai gastar 10 caixas dentro desse mês. Entendeu? Então, assim, pra quê? Então, às vezes, é um estímulo que como é que eu vou falar? Que sacia uma ansiedade, como é que eu vou falar? Uma compulsão de você comprar uma coisa que você investe o dinheiro em sabão em pó, em vez de você estar investindo na tua reserva de emergência, por exemplo. Em alguma coisa para você sobre 10 caixas de sabão em pó, mas não tinha dinheiro para fazer uma unha durante o final de semana. Entendeu? Exato. Então, tudo é questão de semana que vem a gente vai falar sobre o cartão de crédito. Eu já sei o tema, porque como a gente pulou na semana passada, né? A questão do cartão de crédito. Se ele é um vilão ou se ele é um mocinho. Se usar, não usar, como usar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E depois, lá para o final, acho que ele vai falar a parte do investimento em si. Em si, gente, eu estou muito animada. Para mim, Edmilson até fala assim, nossa, você está levando... Eu falei, tô. Porque eu acho que quando a gente se propõe realmente fazer alguma coisa, eu não gosto de lançar planilha, eu acho chato. Chato é você viver na bosta a vida inteira. Entrar ano, sai ano, daqui a 5, 10 anos, 15 anos, tá na mesma situação, ou até pior, como eu falei. Então, assim, a gente precisa parar de ser igual criança. Eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não gosto. Cadê a maturidade? Né? Onde que tá a maturidade das mulheres aqui? Porque na hora de reclamar, a gente reclama pra caramba. A gente gosta de reclamar, né? Se tem uma coisa que a gente gosta de reclamar, eu gosto mesmo. Tem hora que eu também quero reclamar. E aí eu falo, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, sobre minha língua, porque só misericórdia. Mas a gente tem que aprender a querer resolver o problema. E como que eu resolvo? Nem sempre vai ser prazeroso. Não vai ser, não. Mas vai ser necessário. Né? Meninas, espero que tenha feito sentido para vocês hoje aí. Talvez não o método tudo ou nada, se Deus quiser, não sirva para vocês, espero que vocês não precisem, mas vocês podem, inclusive até passar isso aqui para vocês, o que vocês aprenderem aqui e que estiver sendo bom para vocês, passem adiante. É claro que tem muitas pessoas que vão entrar aqui e você quer, tá achando que ela vai ficar rica, tá achando que isso vai resolver o problema. Vai que a gente vai falar assim, mas eu quero ver quem não tem marido para ajudar. Mas eu quero ver quem ganha um salário mínimo. Só que aí quando você vai ver, principalmente às vezes esse salário mínimo tá com a cervejinha toda semana, tá com cigarrinho toda semana, e assim vai. Então, assim, quem quiser ser ajudada, passe adiante, amigo, olha, faz assim, tenta isso daqui. Porque eu acredito que o que Deus entrega pra gente é pra gente também abençoar a vida do outro. Quem quiser, ok. Quem não quiser, a gente entrega igual Deus faz. É entregar a gente as nossas próprias vontades. Olha isso, gente. A gente é tão ruim, tão mau caráter, a gente não sabe nada da nossa vida, que esse é o juízo de Deus pra gente. Então, se for o caso, estava te passando isso daqui, eu queria muito que desse certo para você, mas se não faz sentido para tu, tá tudo certo, tá tudo bem.